Olá, sejam bem-vindos a mais uma videoaula do Instituto Monitor. Nosso assunto de hoje é análise financeira de balanço. Os tópicos a serem abordados nessa aula são índices de liquidez, índices de atividade, índices de endividamento e índices de rentabilidade. Ao término desta aula, você deverá ser capaz de conhecer o que representam os índices de liquidez, compreender quais as informações geradas e a sua utilização, e entender as características de cada um desses índices. A análise financeira de balanços consiste em avaliar a situação financeira de uma empresa por meio de índices financeiros, subdivididos em 4 grupos: liquidez, atividade, endividamento e rentabilidade. Para o cálculo de cada grupo desses, nós utilizamos informações existentes nas demonstrações contábeis. A análise financeira de balanço apresenta os principais aspectos que esses índices nos permitem verificar: a situação financeira, em que eu utilizo os índices de estrutura e de liquidez, e a situação econômica da empresa, que é aquela que os investidores têm o maior interesse, que é a rentabilidade do capital investido. Os índices de liquidez, eles são demonstrados de 4 maneiras. Nós temos o índice de liquidez corrente, que é o mais tradicional e o mais conservador, em que se confrontam os bens e direitos registrados no ativo corrente ou ativo circulante com as obrigações existentes no passivo circulante ou no passivo corrente. Eu confronto bens e direitos de curto prazo com as obrigações de curto prazo. Esse é o índice de liquidez corrente. Eu tenho um outro índice de liquidez, que é um pouco mais conservador, em que eu subtraio do ativo circulante aquela parcela que tem a menor liquidez, ou seja, aquela parcela que demora mais para se transformar em dinheiro. Nesse caso aqui são os estoques. Vai depender do tipo de estoque, do tipo de atividade da empresa, para essa grandeza ter liquidez num maior período ou um menor período. Então eu confronto esses bens e direitos de curto prazo, excluindo os estoques, e confronto com as obrigações de curto prazo do passivo circulante. Nós temos um índice de liquidez extremamente conservador, que é o índice de liquidez imediata, em que eu confronto caixa e bancos, ou efetivamente os recursos disponíveis, o dinheiro que está em caixa, o dinheiro que está na conta corrente do banco, com as obrigações de curto prazo. Esse é mais conservador porque é muito difícil nós termos uma empresa que mantenha recurso parado no caixa ou na conta corrente para ser confrontado com as obrigações de curto prazo. E aí nós temos o índice de liquidez geral, em que eu confronto todos os bens e direitos de curto e longo prazo. No caso, nós somamos aí o ativo circulante, que são os bens e direitos de curto prazo, com o realizável a longo prazo. São aqueles bens e direitos de longo prazo que efetivamente estarão se realizando em algum momento. E eu confronto esses bens e direitos de curto e longo prazo com o meu passivo exigível total, o passivo circulante e o passivo não circulante. Aí nós temos um outro tipo de índices, que são os índices de atividade. São aqueles que efetivamente estarão utilizando o processamento dos recursos disponíveis e que gerarão receitas e que permitirão que esses índices sejam apresentados. Pegando um exemplo aqui, nós temos o ativo do balanço, que é a demonstração de resultado, uma parte da demonstração de resultado, em que nós vamos confrontar grandezas dessas duas demonstrações. Pegando aqui um exemplo de um índice de atividade, o índice de rotação do estoque. Eu vou pegar o valor do custo do produto vendido, o custo da mercadoria vendida, o custo do serviço prestado. Isso vai depender do tipo de atividade da empresa que estiver sendo analisada. Então eu vou confrontar o custo desse produto vendido com o valor dos meus estoques. Pegando aqui o exemplo, de 2015, eu tenho lá que o custo do meu produto vendido, que vale 156 mil, vai ser confrontado com o total saldo do meu estoque em 31 de dezembro de 2015, no montante de 80 mil. E eu apuro um número que demonstra que o estoque rodou, ou seja, o estoque foi utilizado e foi reposto 1,95%
durante o exercício de 2015. Confrontando essa rotação de estoque de 2014, eu vou pegar o custo do meu produto vendido, que em 2014 foi 8 mil, e vou confrontar com o saldo do meu estoque em 2014, que foi de 3.500. E aí nós temos uma outra informação. Em 2014, o estoque rodou mais que o exercício de 2015. Ele rodou, ele foi utilizado e foi substituído 2,29 vezes nesse período. O que nós podemos atentar como informação na confrontação desses dois exercícios é que as grandezas de 2014 são muito menores do que as grandezas apresentadas em 2015. Eu tenho o CMV 2014 8 mil e o CMV, o CPV de 2015 de 156 mil. Isso já demonstra que a operação, o volume de operação de um exercício em relação ao anterior aumentou bastante. Então essa rotatividade do estoque, mesmo apresentando números maiores em 2014, as grandezas absolutas nos demonstram que a movimentação delas foi bem díspare, bem diferente entre esses dois períodos. Aí temos um outro lote de índices, temos os índices de endividamento. Como é que a empresa se comporta no gerenciamento dos seus recursos? A empresa depende de recursos próprios, a empresa depende de recursos de terceiros. Esses índices de endividamento vão nos demonstrar isso. Então, pegando o índice de endividamento geral, eu vou confrontar o meu passivo exigível total, que é o passivo circulante mais o passivo não circulante, com o meu ativo total. Então eu tenho, em 2015, que o meu passivo exigível total, somatória do passivo circulante, 68 mais o passivo não circulante, 6 mil, que montam 74 mil, são confrontados com o meu ativo total, representado por 240 mil, multiplicado por 100. E eu tenho um percentual que demonstra que o meu índice de endividamento geral, ele representa 30,83% de todo o meu ativo. Confrontando com os mesmos cálculos de 2014, esse índice de endividamento ele era um pouco maior, ele representava 37,50%. Então, os índices e indicadores, numa análise, eles devem sempre ser utilizados em conjunto. Um analista nunca deve tomar a sua decisão em cima de um índice, de um único índice, um único indicador. Isso vai fazer que possivelmente ele tome a decisão errada. Os índices de rentabilidade vão procurar evidenciar qual foi a rentabilidade dos capitais investidos. Ou seja, o resultado das operações vão estar condizentes com aquilo que o investidor espera ou não. Como é que nós fazemos esses cálculos? Então, pegando três grandes índices de rentabilidade, o ROI, o ROE e o ROA, eu vou confrontar o ganho obtido menos o meu investimento inicial, confrontado com o investimento inicial. Eu invisto um recurso, eu obtenho um resultado, e aí eu vou confrontar se eu estou tendo rentabilidade, se eu vou ter retorno daquilo que foi investido. O ROI, ele vai confrontar o lucro líquido do período com o patrimônio líquido. Ou seja, quanto eu investi de capital próprio, capital social que está lá no patrimônio líquido, e quanto as operações geraram de resultado para aumentar ou diminuir esse capital investido, o capital social. O ROA, ele vai confrontar o lucro líquido com o ativo total. Eu tenho origens de recursos do passivo e do patrimônio líquido e as aplicações de recursos no meu ativo total. Então eu vou confrontar esses investimentos, né, essas aplicações de recursos, com os resultados gerados por esses recursos. Então eu vou confrontar o lucro líquido, que é o que foi apurado lá através da demonstração de resultado do exercício, com os meus bens e direitos totalizados lá no ativo. Multiplicado por 100, que vai me dar um percentual. Quanto eu investi e quanto eu tive de retorno.
Esse retorno é que vai demonstrar o período em que o investidor vai ter a remuneração que ele quer e o retorno do capital investido. Chegamos ao final de mais uma videoaula do Instituto Monitor sobre análise financeira de balanço. Espero que tenham gostado. Frequentem nossas redes sociais e até a próxima.